O medo, na maioria das vezes, é só um pensamento. E todo pensamento pode ser mudado. Eu sou Keline Dório, sou psicóloga, trabalho com a terapia cognitivo-comportamental, tanto com atendimento presencial quanto online pelo Skype. E eu vim falar aqui hoje sobre o medo. Mas para a gente entender melhor como que essa questão do medo ser apenas um pensamento, como em vários outros vídeos, eu preciso explicar o modelo cognitivo, que é a base, é a ferramenta básica que a TCC trabalha. O modelo cognitivo, ele vem trazendo pra gente que quando nos acontece algo na vida, aquele evento nos acarreta um pensamento a respeito dele. E esse pensamento vai trazer em nós um sentimento. E só então nós vamos nos comportar. Só que nem sempre o que pensamos sobre o evento é real, é verdadeiro, é centralizado no que de fato está nos acontecendo. Na maioria das vezes, esses nossos pensamentos distorcidos podem nos levar a sentimentos desnecessários de serem sentidos e nos fazendo comportar de uma forma inadequada. Por isso eu volto a dizer, na maioria das vezes, o medo é só um pensamento. E a gente tem medo sim, e é necessário que nós tenhamos medos. Existem medos que são reais ali para nossa sobrevivência, inclusive. Imagina se eu não tiver medo de me jogar de um terceiro andar de um prédio. Eu vou me jogar e a consequência não vai ser boa. Então, o medo, ele faz parte da nossa vida, nós necessitamos dele para a nossa sobrevivência. O que nós vamos precisar estar atentos são aos medos irreais, aos medos ilógicos e desproporcionais. Esse não nos traz benefício e esse traz impacto negativo na nossa vida e, na maioria das vezes, nos paralisa. E o medo, ele vem exatamente ali diante de um desconhecido, algo que a gente não viveu, algo que a gente, às vezes ali, a gente vai enfrentar e quando a gente percebe que eu não estou no comando, não sou eu que domino, olha o desconhecido batendo aí na minha porta, na porta da minha mente. E aí vem o medo. Muitas pessoas têm medo de situações novas, porque na verdade estão com medo do desconhecido. Agora tem aqueles medos que às vezes surgem ali por alguma crença, algo que a gente vai ali pondo na nossa mente no decorrer da nossa vida, e essas crenças, esse sistema ali de pensamento que formam as nossas crenças, as nossas suposições, os nossos padrões, eles vêm de uma forma limitante nos barrar. E o nosso pensamento limitante, distorcido, pode sim nos gerar ao medo. Por isso que é importante, diante de uma situação em que eu me percebi com medo, se pergunte: quais as evidências eu tenho que isso que eu estou pensando a respeito do que eu vou viver ou eu estou vivendo é verdadeiro, é real, ou é apenas o medo que está ali vindo e me consumindo e me paralisando? Pode ser apenas o medo do desconhecido. Então é importante você se perguntar. Por que é importante se perguntar? Porque quando a gente enfrenta o medo, ele pode desaparecer. Se eu simplesmente corro desse medo, ele vai me acompanhar para onde eu for. Mas quando eu enfrento, quando eu olho no olho desse medo, eu consigo ali sim perceber se é um medo real, se faz sentido o que eu estou pensando, seja através das minhas experiências, seja através de casos que eu ouvi, ou se é simplesmente algo da minha cabeça. E um ponto muito bacana para se combater o medo é exatamente pensar: qual que é o contrário do medo? A maioria das pessoas me respondem quando eu faço essa pergunta que o contrário do medo é a coragem. Não, coragem é não ter medo. O contrário do medo
é acreditar. O contrário do medo é ter fé. O que me faz entrar num quarto escuro? De repente, é acreditar que não tem problema nenhum, não tem perigo nenhum eu entrar naquele quarto. Mas se eu não acreditar, ninguém me faz entrar dentro desse quarto. Assim fica claro que o contrário do medo é acreditar, é ter fé. E quando a gente começa a contestar os nossos pensamentos, peraí, faz sentido isso que eu estou pensando? Quantas outras vezes, por exemplo, eu enfrentei uma estrada, se eu tenho medo de viagem de carro, quantas vezes eu enfrentei uma estrada e fui? Se eu enfrentei, foi porque eu acreditei que eu poderia chegar lá. E quantas outras vezes eu tive medo, acabei enfrentando, e que tinha essa certeza de que não ia dar certo, de que algo ia acontecer ali, e no final não foi nada. E assim a gente começa a contestar os nossos pensamentos diante de tais situações e aprendemos a lidar melhor com elas. Enquanto eu fui contando, enquanto eu fui falando, você começou a pensar ali quais são os medos, quais são as situações? Tente anotar, pegue um papel e coloque quais são os meus medos, quais são as situações que eu tenho esse receio de encarar. O que me faz, qual é o pensamento que eu tenho diante disso e o que me faz pensar, o que me faz acreditar que isso é real. Coloque isso no papel, vamos fazer esse exercício, pode te ajudar. Eu queria aproveitar a oportunidade desse vídeo em que estou falando sobre o medo e apresentar para você um livro de um ex-aluno muito querido, Os 10 Passos para Vencer o Medo. Este livro traz temas interessantes e que podem te auxiliar. Eu vou deixar nas descrições aqui o link onde vocês conseguem acessar um vídeo feito explicando sobre o livro e o contato de onde vocês conseguem adquirir, caso queiram. Eu indico a leitura e tenho utilizado com alguns pacientes meus. Se você gostou do vídeo, se você acha que vale a pena estar compartilhando, compartilhe. Se você lembrou de alguém, encaminhe para o seu amigo. E se gostou, curte, dê um like. Um abraço para você e lembre-se, o seu medo pode ser apenas um pensamento e o pensamento pode ser mudado. Um abraço.